Dentro de instantes, a gente vai estar começando a 7ª sessão regulatória, minha primeira sessão aqui como conselheiro da Getransp, com alguns votos importantes que vocês vão conhecer. Estamos entrando ao vivo. Ao vivo, presidente. Então, já havendo aí quórum regimental e legal, declaro aberta a 7ª sessão regulatória ordinária do ano de 2023. Agradecer a presença dos conselheiros Fernando Moraes, Charles Batista e Adolfo Conder, justificar a ausência do conselheiro Vicente Loureiro, que está em férias regulamentares, e, desde já, dar boas-vindas ao conselheiro Adolfo Conder, que hoje participa da sua primeira sessão regulatória. Então, deixar publicamente aqui as boas-vindas dessa presidência ao conselheiro Conder, que o senhor traga para nós aí toda a sua experiência adquirida nesses longos anos de vida pública, e a gente tem certeza que o conselheiro Conder vem para somar na nossa missão aqui da agência reguladora de lá pelo cumprimento dos contratos de concessão e permissão do Estado do Rio de Janeiro, e que ele vai nos ajudar em muito a missão que nos foi dada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro. Passo ao item 5 do voto, processo SEI 22.0008 000759/2023, com a palavra para relatar o conselheiro Adolfo Conder. Concessionária da rodovia dos Lagos, SA, Via Lagos, reajuste tarifário 2023. Não tem ninguém para sustentação oral, vamos seguir ao voto. Eu pedi para a Ana colocar para os conselheiros na tela, porque como tem tabela também no voto, então eu acho que facilita aí para a gente ter a melhor compreensão do voto. O presente regulatório foi instaurado tendo em vista o recebimento da carta CTVL ADC 0056/2023, de 15/6/2023, pela qual a concessionária Via Lagos solicitou a atualização das tarifas do pedágio RJ 124, com vigência a partir de 1/8/2023. Assim, em breve síntese do feito, porquanto já pormenorizado no relatório, trarei pontualmente informações imprescindíveis ao entendimento do presente regulatório. Destaco que a concessionária apresentou inicialmente os seguintes valores para homologação por este Conselho Diretor: tarifa básica de pedágio 17,10, tarifa básica com adicional 28,50. A concessionária menciona igualmente que a última revisão foi homologada há 6 anos e que protocolou em 31 de maio de 2021 a proposta da 12ª revisão das tarifas de pedágio, requerendo por esta razão que esta fosse aprovada simultaneamente a este reajuste, aplicando-se o índice de reajuste tarifário. Sobre as tarifas básicas adivinhas do processo revisional, o que desde logo afasto, haja visto que a revisão não se encontra pautada nesta sessão regulatória, permanecendo a matéria em tramitação sob a relatoria do ilustre conselheiro Vicente Loureiro, nos autos do processo SEI 22.008/00806/2021. De imediato determinei à minha assessoria que o poder concedente fosse dada ciência acerca do presente feito, tendo a Fundação Departamento de Estradas e Rodagens, DER, vindo aos autos registrando a necessidade de tramitação do pleito em regime de urgência, em atenção ao exíguo prazo para início da prática tarifária a vigorar a partir de 1º de agosto de 2023. A seguir, com a publicação dos índices da Fundação Getúlio Vargas, a concessionária apresentou nova correspondência
complementando as informações anteriores, atualizando os cálculos já apresentados, apontando um índice de reajuste de tarifas acumulado, 5,418459 para o mês da referência de agosto de 2023, resultando após a aplicação da fórmula matemática nos seguintes valores, como está aí para vocês apresentados. Em seguimento, após a criteriosa análise da Câmara de Política Econômica e Tarifária, CAPET, elaborou nota técnica número 010/2023, pela qual teceu suas considerações, inclusive acerca da metodologia do cálculo, ratificando ao final os valores apresentados pela concessionária, assinalando inexistirem divergências. A CAPET concluiu objetivamente que os valores da tarifa para a base de cálculo do próximo reajuste tarifário são as seguintes, e aí apresenta aí junho de 96, depois ali agosto 23, com 17.2063 na tarifa e na outra 28.6772, conforme a tabela, arredondando 17,20 e 28,70, aparecendo aí uma deflação entre 2022 e 2023. Ou seja, confirmou os valores da tarifa básica de pedágio em 17,20 e da tarifa básica com adicional de 28,70. Ao final, a CAPET assinala que não procede o pleito da concessionária no sentido de que os valores atualmente praticados sejam mantidos, por entender que, de acordo com o contrato da concessão, o reajuste pode ser para mais ou para menos. Portanto, dúvida não há acerca da regularidade dos valores apresentados que seguiram o quadro de estrutura tarifária da concessão RJ 124, com vigência a partir de 1º de agosto de 2023. Então, apresento para vocês aí na tela, o quadro, do cálculo dos reajustes, etc., com as devidas tabelas e os índices que foram baseados pelo estudo competente da nossa CAPET. Em seguimento, determinei à minha assessoria que os autos fossem enviados à Procuradoria-Geral da agência, para que viesse aos autos o parecer jurídico. As conclusões da Procuradoria foram as seguintes: ante o exposto, esta PGA compreende que 1. É disso que a força da disposição contratual concessionária faz jus a um reajuste após o transcurso de 12 meses para mais ou para menos, visando a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 2. A concessionária CCR Via Lagos requereu a manutenção da tarifa de pedágio em 17,30 e a tarifa básica do adicional em 28,80, alegando a ocorrência de suposto desequilíbrio econômico-financeiro da concessão e o fato de proposta da 12ª revisão de tarifas de pedágio ainda se encontrar sob análise da CAPET. 3. A CAPET, órgão técnico responsável desta área de trânsito, em sua nota técnica 010/2023, se manifesta no sentido de que o valor resultante de sua análise foi concordante com o apresentado pela concessionária e que a tarifa básica deveria ser homologada em R$ 17,20 e a TBA em R$ 28,70. 4. Em sede análise jurídica, esta PGA conclui pela impossibilidade de acolhimento do pleito da concessionária, favoravelmente pela homologação do reajuste na forma da nota técnica 010/2023 da CAPET, haja vista que eventual discussão referente à revisão excede o objeto do presente processo de reajuste. 5. Caso seja homologado, deverá ser observado prazo mínimo de comunicação aos usuários, na forma do artigo 8º da Lei 2869/97. 6. Por fim, destacamos que, estando incorreto o reajuste, caberá à AGETRANSF a sua homologação com a respectiva publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
com a finalidade de dar eficácia à decisão do Conselho Diretor. Feitas essas considerações, o direito de reajuste tarifário é cristalino, conforme sedimentado na cláusula 13ª do contrato de concessão firmado. Cláusula 13ª, o valor da tarifa básica de pedágio, bem como a tarifa básica com adicional, será reajustada anualmente, sem prejuízo da possibilidade de redução desse prazo nos termos previstos do artigo da Lei 9.069, de 29 de julho de 1995. Artigo 70, considerando-se como data base do contrato o mês de junho de 1996. Não obstante a disposição contratual, não pairam dúvidas acerca da competência dessa agência reguladora para a efetiva homologação do referido reajuste, bastando verificar-se o contido nos incisos 4 e 12 do artigo 4º da sua lei de regência. A doutrina já consagrou o conceito de reajuste. O signo Celso Antônio Bandeira de Mello assinala aqui: o reajuste configura hipótese em que a tarifa substancialmente não muda, altera-se apenas o preço que exprime, como persistem os mesmos fatores inicialmente levados em conta. A tarifa é apenas atualizada, a fim de acompanhar a variação normal do preço dos insumos, sem que se lhe assegure acréscimos, pois não há elementos novos interferentes com ela. Diante do cenário processual posto em exame, com fundamento na análise econômico-financeira realizada pela CAPET, bem como sobre o prisma jurídico asseverado pela nossa PGA, o pleito de reajuste regular e corretamente apresentado e conferido, ratificando-se com os valores da tarifa básica de pedágio no importe de R$ 17,20 e a tarifa básica com adicional no importe de R$ 28,70. Devem ser os vigentes a partir de agosto de 2023, para serem praticados na concessão da rodovia RJ 124. Registro por oportuno que o presente reajuste registra deflação na ordem de 0,6%. Ou seja, os valores que vinham sendo praticados pela concessionária antes do presente reajuste, a tarifa básica de pedágio no valor de R$ 17,30 e a tarifa básica adicional no valor de R$ 28,80, na prática sofrerão uma redução de 10 centavos, o que significa ausência de impacto social negativo, se fosse o caso de elevação do preço tarifário, haja vistas as implicações econômicas do aumento de preço para o meio social e toda a região abrangida pela concessão. Não se perca de vista que um dos princípios fundamentais a que a Getransp deve se pautar é justamente o da modicidade tarifária. Ainda analisando-se este quadro de redução tarifária, constatei que os autos registram pleito da concessionária no sentido que sejam mantidos os atuais valores praticados, pretendendo a não aplicação da redução do preço encontrado na fórmula matemática. Ora de plano, ressalto que tal não é possível. O próprio contrato de concessão é claro quando estabelece na linha H da cláusula 13ª. O valor da tarifa básica do pedágio será reajustado para mais ou para menos de acordo com a variação dos índices de reajuste. Ou seja, a hipótese já se encontra prevista no contrato de concessão. Apesar de incomum, é absolutamente alinhada com a ordem jurídica devendo ser efetivada. Note-se que um dos princípios básicos do direito é que o contrato faz lei entre as partes. O princípio da força obrigatória dos contratos, também conhecido como pacta sunt servanda, decorre da ampla liberdade concedida às partes na contratação de seus interesses e para fins específicos observados seu requisito de existência, validade e eficácia, com fundamento no dispositivo contratual supra, bem como
no parecer jurídico e nota técnica, afasta qualquer possibilidade de acolhimento do pleito de manutenção dos valores atualmente praticados. Não poderia deixar de assinalar breve consideração acerca da importância de que esta agência reguladora conclua, em definitivo, o tema tratado nos autos do processo SEI 22.008/00.1842/2020, qual seja a avaliação da regularidade da forma do cômputo da data do aniversário do reajuste tarifário da concessão da Via Lagos, eis que guarda relação para com o presente feito. Processo em referência, ora sob a relatoria do conselheiro Fernando Moraes, foi instaurado a partir do advento da deliberação da GETRANSP/CD número 1136, de 27 de julho de 2020, para a realização de estudos técnicos e jurídicos pertinentes à avaliação mais aprofundada da regularidade da forma do cômputo da data de aniversário do reajuste tarifário e para verificar eventuais compensações de valores cobrados em razão dos referidos reajustes no âmbito deste Conselho Diretor. Posto isso, com fundamento na nota técnica da CAPET número 010/2023 e no parecer jurídico número 69/2023, pelas quais os órgãos internos da GETRANSP atestaram a regularidade do pleito de reajuste tarifário, bem como as disposições legais e contratuais, concluo pela ausência de impedimento à homologação da nova tarifa, tal como calculada pela CAPET, e sugiro ao Conselho Diretor: 1. Homologar o reajuste tarifário da tarifa básica de pedágio para o período 2023-2024 em R$17,20, no caso, vou arredondar. E a tarifa básica do pedágio com acréscimo para o período de 2023-2024, R$28,678 que ficaria também arredondado. 2. Autorizar a cobrança da tarifa básica de pedágio no valor de R$17,20 e da tarifa básica de pedágio com adicional em R$28,70, ambas como resultado do arredondamento da tarifa padrão, a vigorar a partir de 1 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024, obedecido o quadro de estrutura tarifária da concessão para as categorias, conforme o anexo na nota técnica da CAPET número 10/2023, exposta aí para vocês na tela. 3. Aí estão todas as tarifas. 3. Determinar a concessionária a imediata divulgação do reajuste da tarifa básica do pedágio, bem como a posterior comprovação da divulgação realizada apresentando material comprobatório junto à GETRANSP, no prazo de 10 dias corridos da publicação da presente decisão. 4. Determinar a Secretaria Executiva que providencie: 1. A publicação da presente decisão no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 2. O imediato envio à concessionária, ao Procurador-Geral de Justiça, à Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Poder Concedente, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de ofício informando o conteúdo da presente decisão, instruindo-os com cópia do pedido de reajuste formulado pela concessionária, a nota técnica CAPET 010/2023 e no parecer número 69/2023 da Procuradoria-Geral dessa agência. Todos constantes no processo SEI 22.0008/000759/2023. 3. O arquivamento do presente feito após seu trânsito em julgado. Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, é como eu voto.
Obrigado, conselheiro Adolfo. Como vota, conselheiro Fernando Moraes? Voto, então, enquanto o conselheiro Fernando tenta ajustar ali, como vota, conselheiro Charles Batista? Presidente, embora nós não tenhamos discricionalidade com relação a essa decisão, porque nós nos baseamos em fórmulas e dados técnicos processuais, é muito prazeroso quando há essa questão, como houve agora, de diminuição da tarifa. Então, eu concordo plenamente, aí acompanho o voto do relator, meu amigo, o conselheiro Adolfo Conde. Obrigado, conselheiro Charles. Conselheiro Fernando restabeleceu. Como vota o conselheiro Fernando? Conselheiro Fernando conseguiu ouvir o voto todo? Consegui ouvir, sim. Como vota o conselheiro Fernando? Eu não sei se é minha internet ou é geral que está tendo problema. Eu voto de acordo com... Acompanho o ilustre voto do conselheiro Adolfo Conde na íntegra. Obrigado, conselheiro Fernando. Quem acompanha integralmente o voto do conselheiro Adolfo Conde. Dessa forma, então, homologa o resultado por unanimidade. O Conselho acolheu o voto do conselheiro relator no processo SEI 22.0008.00075. Sumiu sua voz, Murilo. Não entendi. Agora vou assumir da sua voz. Queria só fazer um breve ressaltar aqui, que é sempre importante, o trabalho nesse processo feito pela CAPET, aí, coordenado pelo Felipe, e pelo nosso procurador-geral Mário. Obrigado, conselheiro Conde. É sempre louvável a gente enaltecer as câmaras técnicas da nossa agência. Também queria fazer a conclusão aqui, presidente. Palavra conselheiro Adolfo Conde. Eu, assim, em extensão ao que foi dito pelo conselheiro Charles, acho que aqui na minha estreia de poder estar participando dessa sessão, que acho que é uma sessão quase que histórica, aí, quando toda a nossa equipe técnica se debruçou, em especial nesse voto da Via Lagos, e conseguindo concluir numa deflação, enfim, a equipe da CAPET aí, coordenada pelo Felipe, em conjunto com a equipe aqui do meu gabinete também, enfim, Charles, que é nosso vizinho, também dividiu em alguns momentos essa discussão, com o presidente também, Murilo, que obviamente conseguimos constatar em primeira mão a questão da deflação, esse trabalho da agência, o Fernando Moraes, que é outro conselheiro e parceiro, que sente que hoje não está aqui conosco, mas que também a gente sabe da sua capacidade técnica. Fico muito feliz de poder estar estreando numa sessão, dando esse voto pela diminuição do pedágio da Via Lagos, depois da conclusão de toda a nossa equipe técnica. Então, queria agradecer também a equipe toda aqui do nosso gabinete, enfim, nesses 2 primeiros votos que foram dados na relatoria de processos nossos, né, da importância do voto do presidente na questão das barcas e também desse voto tão bem fundamentado aí do Charles em relação à Rota 116. Acho que a gente está aqui, esse grupo de conselheiros com a equipe técnica dessa casa, honrando o espaço que foi confiado, tanto pelo Poder Executivo, quanto depois ratificado pelo Poder Legislativo, que representa o povo. Então, acho que o nosso papel é, de fato, regular, fiscalizar, obviamente, os contratos, né? Obviamente, tendo sempre um olhar da população também, conseguindo que a gente faça esse equilíbrio entre o público e o privado, mas também sempre uma ótica da população. Então, fico muito feliz de poder estar fazendo essa estreia aqui com vocês, uma sessão que acho que considero tão importante. Obrigado, conselheiro Conde, Adolfo Conde, pelas palavras. O conselheiro Fernando está com o microfone ligado, quer falar também ou posso encerrar? Não, só corroborar as palavras aí do conselheiro Adolfo Conde.
em relação ao nosso corpo técnico, né, que com tão poucos recursos conseguem fazer praticamente o impossível, como bem disseram os conselheiros. Novamente, dar as boas-vindas, reconhecendo aí a grandeza do conhecimento técnico e de vida, aí, experiência de vida, de tantas passagens por tantos órgãos aí. O nosso ex-presidente aí do Detran fez um trabalho brilhante no Detran. Eu acho que vocês só vieram ilustrar e somar cada vez mais a esse trabalho da agência e fazer jus, né, ao cargo que o governador merecidamente concedeu aos senhores e que, como disse o Conde, foi corroborado pelos representantes da população lá na LERJ. Temos que agradecer os deputados, agradecer ao governador e agradecer à população pelo voto de confiança que, por mais difícil que seja, a gente se doa, faz o máximo possível aqui para trazer tranquilidade, trazer um serviço de qualidade e de segurança para a nossa tão sofrida população e com preços acessíveis, evidentemente. Então, parabéns à equipe, né? Uma equipe tão bem estruturada, tão bem formada e informada. Tá? Parabéns pelos votos, brilhantíssimos votos, mesmo para os estreantes, né? Sinal que a competência dos senhores está muito acima de qualquer processo que venha a ser analisado pelos mesmos. Então... Obrigado, conselheiro Fernando. Eu acho que qualquer manifestações, principalmente no que tange aí as nossas câmaras técnicas e nosso corpo técnico, de uma maneira geral, agradecer a todos. Olá, pessoal. Acabamos de encerrar a 7ª sessão regulatória desse ano da GETRANSP. Na minha estreia aqui como conselheiro, votamos processos importantes. Eu fui relator de um processo muito importante estreando aqui na agência, que era do reajuste da tarifa, do pedágio da Via Lagos. A nossa equipe técnica, tanto do gabinete como o corpo técnico da agência, chegou à conclusão que nesse último ano, como houve uma deflação, teríamos que reduzir a tarifa, a conclusão do nosso voto. Então, foi votado aqui por unanimidade, por todos os conselheiros também, o nosso relatório, no sentido da diminuição do pedágio da Via Lagos em 10 centavos. Portanto, aqui dando pontapé inicial nesses nossos trabalhos, né, vamos aqui estar trabalhando no sentido de buscar regular e fiscalizar os serviços de transportes concedidos do Estado do Rio de Janeiro, fazendo o trabalho a qual foi conferido pelo governador, essa indicação de estarmos aqui na GETRANSP, e ratificado pela Assembleia Legislativa, fazendo a nossa parte.